Tudo bem, meus alunos? Como vão vocês? Espero que estejam bem. Então vamos. Essa semana nós fizemos uma aula lá pelo chat, né? Mas infelizmente houve alguns problemas técnicos, né? O chat ele tem algumas limitações de quantidades que o aluno pode participar. Me parece que são 10 vezes, né? 10 perguntas, então isso limitava um pouco. Na questão da quantidade de pessoas também, não deu muito certo. Por outro lado, foi uma pena, porque assim, a gente volta a dar uma aula, né? E minimamente ali tinha uma participação do aluno, acabou que nós matamos um pouco a saudade e tal, mas infelizmente não deu certo. Então agora o chat vai ser mais como uma ferramenta a mais do que a principal. Então nós vamos continuar fazendo videoaulas expositivas, né? E para retomar aí o nosso contato dessa maneira, que é o que nós podemos fazer no momento, certo? Então eu estou falando para o segundo A, segundo B, segundo C e segundo D. Segundo A e segundo B de manhã, segundo C, segundo D à noite. São as salas de segundos anos que eu tenho de geografia, isso mesmo. Ok? Então, detalhe, eu vou dar alguns recados para vocês até o final da aula, mas para acompanhar a aula vocês vão ter que ter esse livrinho aqui em mãos. Ó. Esse aqui é o do segundo médio, segundo bimestre, ok? Então nós vamos acompanhar por esse, não só esse livrinho, mas também por ele. Então, eu queria já que vocês pegassem o livrinho e fossem para a página 61, o livro do aluno. Aí nós vamos retomar aqueles conteúdos que nós já vimos tendo dentro da sala de aula. Nós vamos falar dos circuitos da produção, o espaço industrial, como ele se forma, todo esse processo de formação, né, do território brasileiro e de onde a produção brasileira efetivamente se programa, se instala, em quais lugares. No caso, efetivamente, o Parque Industrial se desenvolveu mais fortemente aqui na região do ABC, especificamente São Bernardo, região sudeste, certo? Vamos retomar toda aquela ideia da criação das empresas nacionais, as empresas de base, né, as indústrias de base, né, principalmente no governo Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas deu essas condições para começarmos as indústrias de base, essas indústrias a princípio públicas, né? E ele deu essa condição das empresas irem para cá, se instalarem. O processo de industrialização brasileiro nós já estudamos. Depois o Juscelino Kubitschek, que deu todas aquelas condições, que o professor já explicou, das estradas para correr, nos forçou a um sistema de transporte que é o mais caro, que é o rodoviário. Na última aula eu expliquei a questão dos caminhoneiros. Sem os caminhoneiros nós não comemos. As estradas aqui na região sudeste ainda é uma região que tem as melhores estradas do país. Saiu da região sudeste, começa a complicar essa questão das estradas, inclusive para escoamento da produção brasileira. Mas a centralização, a maior produção e tudo mais é aqui na região sudeste. Então a nossa industrialização aqui, ela depende muito das empresas multinacionais, certo? Então, só relembrando o que é multinacional, é aquela empresa que ela se expande, ela sai do nacional, do país dela de origem, né? Então ela fica com a sua base no país dela de origem e cria outras subsidiárias em outros países. Então ela extrapola o nacional. Quando ela extrapola o nacional, ela vira uma multinacional, além do nacional. Então nós poderíamos citar aqui várias empresas do ramo automobilístico, Mercedes, Ford, Volkswagen, Scania, Toyota, Fiat e por aí vai, certo? Aqui basicamente na região a mais importante, a maior, né? Logo de início foi a Volkswagen, né? Então essa expansão se deu aqui na nossa região, só relembrando que a nossa região ela começa
a princípio com migrantes aqui brasileiros e fundamentalmente migrantes italianos, e logo de início aqui na região de São Bernardo era uma área muito rural, né? Plantava-se mais agricultura básica mesmo, de subsistência, principalmente ficou conhecido a princípio como Terra dos Batateiros. Depois a indústria de móveis se desenvolve, aqui com fábricas de móveis aqui em São Bernardo mesmo. A indústria do cinema se desenvolve na Vera Cruz, ali perto da Igreja Santíssima Virgem, ali em cima, ali no ponto do trólebus ali, dá para você ver. Hoje é um estacionamento e de vez em quando tem feiras de agasalho aí na época do inverno, inclusive agora, né? Mas assim, pouca coisa do museu ali ficou, né? Mas durante os anos 30, 40, 50, aí foi fortemente essa indústria do cinema aqui em São Bernardo. Depois nós nos adaptamos e um parque industrial é criado aqui na região do ABC. Grandes empresas, médias empresas, pequenas, micro empresas, todas interligadas, produzindo principalmente automóveis, e todas as subsidiárias de produção, todas as empresas que uma dependiam da outra, porque para produzir um carro você precisa de peças, borracha, e aí você tem uma Pirelli, você tem uma Cofap, peças para o carro, a Pirelli pneus e outras borrachas aí que são usadas não só em carros, né, não só em automóveis. Você tem uma Cofap, você tem uma Nakata, e peças para carro, amortecedores e tudo mais. Então é uma infinidade de empresas que estavam aqui, inclusive a Ford saiu recentemente, foi para o Nordeste. Então esse parque industrial ele é um conjunto de empresas que produzem um determinado local por interesses. Obviamente aqui nós estamos perto do porto, né? Então durante muito tempo aqui foi o lugar de produção de automóveis, né? Fundamentalmente de produção de automóveis. Então a expansão da indústria automobilística multinacional, ela se deu fortemente aqui na nossa região, né? Nós temos como outro fator importante dessa integração no Brasil a construção da capital federal Brasília, né? Ela sai do Rio de Janeiro e vai para o centro do país com a ideia de integração, com a ideia também de tirar o poder do Rio de Janeiro, porque havia uma pressão muito grande em cima do JK. Realmente o JK, uma das suas ideias de 50 anos de desenvolvimento em 5, ele em parte conseguiu isso à custa de muito endividamento e de dependência econômica nossa, digamos que uma industrialização muito dependente dos países centrais. A expansão das indústrias de base, relembrando petróleo, minério, ferro, aço, né? Essas empresas, sem essas empresas não seria petróleo, sem essas empresas não seria possível você produzir aqui, não teria como você produzir aqui, certo? Então foi muito importante esse processo todo, certo? Então a expansão desse processo se deu nesse período. Nós estamos agora na página 62. Aí vocês vão ver um quadro das imigrações, né, aqui é o Brasil, desde 1884 até 1933. No primeiro quadro aí vocês estão vendo aí um gráfico dos imigrantes no Brasil. Você vai perceber que primeiro a maior quantidade aqui foram os italianos, né? E a segunda maior quantidade aqui de imigrantes, os portugueses, nesse período de 1884 a 1893. De 1894 a 1903 já aumenta um pouco a quantidade de italianos e diminui um pouco a quantidade de portugueses. As outras imigrações são menores. De 1904 a 1913, você tem como uma queda substancial dos italianos por conta daquele pré-guerra, né?
e o aumento dos portugueses. No período de 1914 a 1923, aí já Primeira Guerra Mundial, né, diminui bastante as imigrações de todos, mas ainda a portuguesa é maior. E no período de 1924 a 1933, que é aquele período da recessão mundial, da queda da Bolsa de Valores em Nova York, em 1929, então todas as imigrações diminuíram bastante, em função também do período ali da Primeira Guerra Mundial. Ok? Então agora vocês vão ter algumas perguntas, né? E com relação a esse período, né? Aqui nós vamos falar sobre algumas questões, por exemplo, do processo de industrialização brasileiro. Vamos falar de ditadura militar, neoliberalismo, globalização da economia, a chamada década perdida, 1980, ditadura militar, governo JK, política nacionalista da era Vargas, todos os assuntos que nós já situamos aí muitas vezes, ok? E nós vamos para a página 64 na continuação da gravação daqui a pouco, ok? Um beijo, até a próxima gravação.